Olá, hoje eu vou contar uma história da Bíblia que, no decorrer dessa história, até o final dela, o Espírito Santo vai colocar no seu coração o que ele está querendo ministrar, o que ele está querendo dizer a você com esta palavra, com esta história, com esta mensagem. Amém? E você vai saber o que ele vai querer dizer com você. Lá em Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 7, fala que os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos. E aumentaram tanto que se tornaram poderosos e se espalharam por todo o Egito. Depois, o Egito teve um novo rei. Um rei que não sabia a respeito de José, que nós chamamos de José do Egito. E ele quis impedir que o povo israelita continuasse aumentando. Ele temia que, em caso de guerra, os israelitas se uniriam com os inimigos deles, com os inimigos do faraó, e lutariam contra eles e sairiam do país. Então, ele tentou achar um jeito de não deixar que os israelitas se tornassem ainda mais numerosos. Então, ele começou a dar ordem aos egípcios para que pusessem feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados, com trabalho escravo. Só que quanto mais eles faziam isso, mais os israelitas cresciam, mais eles aumentavam. E eles se tornavam ainda mais numerosos. E os egípcios começaram a temer os israelitas. Então, o rei do Egito chamou Sifrá e Poá, que eram duas parteiras das mulheres israelitas. Eram as parteiras das mulheres israelitas, elas duas, Sifrá e Poá. E deu uma ordem a elas, para que quando elas fossem ajudar as mulheres israelitas a darem à luz, né, quando forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, que matassem aqueles que nascessem menino. E se fosse menina, deixassem viver. Só que as parteiras temiam mais a Deus do que ao rei do Egito, temiam mais a Deus do que a Faraó. E elas não fizeram o que Faraó disse. Então, elas deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? Gente, elas deram uma desculpa que, se fosse eu ou você, muito provavelmente a gente não acreditaria. Mas elas obedeceram, né? E Deus deu credibilidade a elas para que Faraó acreditasse nelas. Deus fez aquilo, como posso dizer, aquela explicação, né, delas. Fez com que fosse real para o Faraó. O Faraó preferiu acreditar. Ele acreditou no que elas disseram, nessa desculpa que elas deram para ele, do porquê que elas fizeram isso, do porquê que elas deixaram os meninos viver. Então, se elas fizeram uma parte dela, e ao falar isso, o Faraó podia condená-las à morte. Mas isso não importava. O que importava é que elas foram obedientes a Deus. O que importava é que ela salvou aquele povo. Elas salvaram. E Deus entrou. Deus simplesmente foi na frente. Quem era Faraó? Quem foi Faraó diante de Deus? Quem é qualquer um diante daquilo que Deus te ordenou fazer? Quem é aquele que vai se impor? Seja lá o que for que Deus te mandou fazer, faça. Só faça. Que Ele vai na frente, Ele vai estar contigo. E seja lá a desculpa que você vai ter que dar para aquilo que Ele te mandou fazer, Ele vai lhe dar credibilidade.
Ele vai dar credibilidade àquilo que você falou. Gente, olha o que elas disseram. No versículo 19, elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes que a parteira chegue. Gente, foi isso? Não foi, mas Deus deu credibilidade. Deus honrou. E Deus honrou muito elas. No versículo 20, no versículo 21 fala: as parteiras temiam a Deus, e por isso ele foi bom para elas, e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. E olha, eu coloco você para refletir, assim como eu fui colocada para refletir quando fui ministrada com esta palavra. Que elas não tinham suas próprias famílias, mas elas ajudavam outras mulheres a darem à luz os seus propósitos, darem à luz os seus filhos. Imagina como elas não queriam estar vivendo aquele momento também, com seu esposo, tendo seu filho, mas não. Elas não estavam vivendo aquilo que elas gostariam de viver, que provavelmente elas queriam, que provavelmente o coração delas almejava. Mas ainda assim, elas estavam ali e elas ajudaram outras mulheres a darem à luz os seus propósitos. Então, assim, elas ajudaram outras famílias sem terem uma família. Elas não colocaram elas na frente, o que elas queriam, mas sim o que Deus queria, o que Deus as chamou para fazer, o que Deus ordenou a elas, a direção que Deus deu para elas. E assim elas fizeram e obedeceram, temeram ao Senhor e ajudou a salvar o povo israelita. Então, é isso. Eu não sei bem o que Deus ministrou aí em seu coração específico com essa palavra. Deus sabe o que Ele ministrou ao meu coração e foi muito forte. Então, Deus os abençoe.